Agora sim. Olá, tudo bom? Graças e paz, Senhor. Eu tô... Pra falar isso de novo. Eu consegui arrumar uma iluminação aqui, que eu tô surpreendido, que ficou muito legal. Eu consegui trocar a cor ainda, ó, azul. Ó, tem branco também, ó. Tem laranja. Mas acho que dá pra perceber. Vou legal esse aqui, ó. Hoje eu vou usar esse aqui. Então é o seguinte, eu fazendo a minha leitura aqui, e aí eu também comecei primeiro Coríntios, li o capítulo 1 hoje, porque demorei porque eu tava lendo o contexto, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, que é o mais interessante dessa ideia aqui, de me dar uma ideia na cabeça, de vir aqui falar um pouco no meu canal do Apenas Estudante, que ninguém vê, só eu tenho acesso a esse canal. Quem sabe um dia eu publico esse vídeo, ou regravo ele de novo, para publicar ele para todo mundo. Eu devo deixar esse vídeo público. E eu gostaria de fazer, mais para mim depois, me guardar para estudar depois, um estudo sobre 1 Coríntios. E aí, se eu quiser depois, eu continuo, acho legal, eu continuo em outros livros. Mas a questão é a seguinte, eu gostaria de fazer um estudo em 1 Coríntios. E primeiramente, para a gente começar, é de suma importância que a gente leia o contexto da carta, porque vai ajudar muito a gente entender esse contexto, onde que Coríntios estava situada, qual que era a situação que a igreja de Coríntios passava, como que os corintianos, brincadeira, estavam vivendo a vida em comunhão deles. Primeiramente, a igreja de Corinto, a gente vai, tô só esclarecendo os materiais que eu estou usando. Estou usando aqui um artigo do Logos, material de estudo que está muito renomado no meio, escrito por Tobin Perry. Parece um cara jornalista, pastor, batista. É um cara que parece muito bem renomado, muito aceito. Então, vendo do Logos também, patrocina conteúdo de teologia com qualidade, eu tô tranquilo. Estou usando um vídeo aqui de introdução do Bible Project, tá quase batendo 1 milhão, sigam eles lá no YouTube. Eles têm a tradução em português, conteúdo muito bem feito de teologia. E a minha Bíblia aqui, não tem nenhuma, não é de tudo essa aqui, eu estou usando só para fazer a leitura dele e grifar. E cadê? Aqui. A Bíblia de... Nossa Deus. Ele caiu no telhado de jeito. A Bíblia de estudo NAA. Essa aqui é muito boa também. Vou deixar aqui no meu colo aqui. Deixa eu abrir aqui em 1 Coríntios. Então vamos lá. Paulo, a gente vai ter uma maior descrição do que aconteceu da história dessa igreja em Atos 18. E a cidade de Corinto era uma cidade muito influente. Ela tinha um choque de cultura muito grande. Então, a localização da cidade de Corinto era muito importante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Primeiramente, na Grécia, então ela tinha o centro do mundo naquela época, o mundo grego, né? Na verdade já era o Império Romano, mas a gente tinha um Império Romano muito baseado na cultura grega, e a cidade grega tinha muita influência, principalmente Corinto, que tinha era uma rota importante de comércio entre o Ocidente e o Oriente. Então a gente tinha passagem de muita gente, era um local que tinha muitas pessoas e um choque de muitas culturas. Se a gente olhar aqui, ó, eu vou ter que apagar a luz para mostrar aqui, depois eu vou com ela. Foca. Corinto tava aqui, ó. Tá em inglês aqui, que eu peguei do Bible do Logos. Corinto tá espelhado aqui. Corinto tá aqui, então a gente tinha aqui, era entre a península do Peloponeso. Então, se você estuda história, você vai saber aqui que é um local que aconteceu muitos acontecimentos históricos muito importantes para a história.
e Corinto estava aqui. Então era uma... Lembrando que se eu falar alguma coisa errada aí, eu vou buscar corrigir depois. Mas era um local que a gente tinha muito um encontro muito grande de várias culturas, era um importante centro de comércio e transporte entre toda a região do Mediterrâneo. A gente tinha uma cidade portuária, então chegava muito navio de diversos lugares e uma união de, de, de culturas e... Eu não tô achando o controle aqui. Uma união de... vai começar com mesmo aqui. Uma união de culturas diferentes. Então a gente tinha um local que tinha muitos tempos pagões, muitos tempos pagões ou pagões que fala? Isso. Um local de moral muito frouxa. O que quer dizer isso? Muita imoralidade. E não que seja muito diferente dos dias de hoje. Tanto que esse é um livro que a gente aplica muito para os dias de hoje. Toda a Bíblia, na verdade, mas é algo muito que a gente consegue ver, vocês vão ver durante a leitura, que é algo que é muito pertinente nos dias atuais. E aí, uma anotação aqui, meu Senhor, de uma Bíblia de estudo aqui. A Bíblia de Estudo Conexões da Vida descrevia um Corinto como cidade jovem e rica, o excesso parecia ser a norma. A cidade estava repleta de obras de arte adquiridas de todo o Império Romano. Tornou-se um centro de filosofia, embora aparentemente poucos cidadãos estivessem seriamente interessados em estudá-la, preferindo ouvir discursos inspiradores sobre temas de moda preferidos pelos numerosos filósofos itinerantes da cidade. Havia muitos tempos pagãos, como eu já disse, e muita imoralidade. Tanto que vai ser uma parte que Paulo vai dedicar esse livro só para imoralidade. Falando de um caso que acontecia e de incesto, que acontecia. Não lembro se era incesto agora, vou citar mais depois. Mas era um caso assim absurdo de imoralidade que Paulo vai citar nessa carta. E então a gente tinha um centro de filosofia e a gente vai ter aqui os chamados a arte da retórica, né? A arte do falar. Então, você que estuda filosofia um pouco, Platão vai falar sobre isso, eu acho. Aristóteles vai falar sobre a retórica. A gente vai ter depois Schopenhauer se baseando nos modelos platônicos, nos modelos gregos, e falando sobre discurso, sobre debate. Então, ele escreveu um livro, eu acho. E que essas pessoas, elas não tinham conhecimento, mas eram os chamados oradores profissionais, que eles não sabiam de muita coisa, mas não eram necessariamente pessoas muito inteligentes no assunto, mas elas sabiam falar, sabiam dialogar, elas tinham a arte de convencer. Então, tem uma anotação legal aqui. Eles cobravam ingresso para suas animadas exibições retóricas e aconselhavam pessoas sobre como progredir socialmente, mas eram todos muito vazios em conteúdo, todos muito vazios. Eles eram ao mesmo tempo cheios e ao mesmo tempo vazios. Fica a reflexão aí, muito legal. E agora eu vou fazer um panorama geral do livro de quais que eram os problemas dessa igreja, já deu uma pincelada por cima deles. Desunião. Então Paulo vai pegar do primeiro capítulo até o capítulo 4, eu acho que é esse aqui, e vai falar sobre as divisões, as desuniões na igreja. E a igreja é dividida em facções. É até engraçado, deixa eu falar isso daqui a pouco. Muitas disputas internas, exaltações sobre certos dons espirituais. Não, alguns consideravam superiores por ter certos dons espirituais acima dos outros. E então, um conflito entre eles sobre comer ou não alimentos sacrificados e usados em tempos pagãos. Imoralidade, como já disse, tinha um lugar de muita imoralidade, tinha muitos tempos pagãos que as pessoas faziam sexo nesses rituais pagãos, eu acho, não sei se é certo. E uma doutrina ruim, que tinha um falso ensinamento sobre a ressurreição, algo que vai receber muita herança grega, muita influência grega do próprio gnosticismo, que é uma filosofia muito doida, eu não peguei para estudar,
Mas é um trem muito doido, muito doido, muito doido, que fala que. Deixa eu dar uma pincelada pra vocês aqui, que eu assisti esse. Coisa de doido. A salvação não vinha de acordo com eles, a salvação não vinha pela fé ou pela obediência a dogmas, mas sim através de um conhecimento esotérico e místico do divino. Então, Demiurgo, um trem doido aqui. Então você viu que uma doutrina muito errada que influenciava a igreja de Corinto, que Paulo vai advertir sobre isso. Então vamos lá. São as divisões desse capítulo, que ele vai falar no livro. O capítulo 1 ao capítulo 4 vai falar sobre as divisões que aconteceram. Mas esses são os problemas que eu acabei de falar, os problemas. E agora eu vou falar as divisões que aconteceram na igreja de Corinto. A gente tinha as divisões do que Paulo vai falar na carta aos Coríntios, me perdoa. No capítulo 1 ao capítulo 4 vai falar sobre as divisões das partes do livro. No capítulo 1 ao capítulo 4 vai falar sobre as divisões, as dissensões que aconteciam dentro da igreja. Capítulo 5 ao 7, sexo e moralidade, como já pincelei antes. Ou então 10, que eu falei que entrava em problema de desunião, a comida destinada a ídolos, vamos falar sobre isso depois, se é pecado ou não você comer algo que foi usado no sacrifício a outros deuses, que não existem, porque só existe um Deus vivo. Encontro semanal, o que é esse encontro semanal? Paulo vai falar sobre a geração, que aconteciam alguns problemas em relação aos dons espirituais, que causavam algumas dissensões, principalmente entre crentes e não crentes. 15, ressurreição. Paulo vai debater sobre a ressurreição de Cristo, sua importância. E 16, capítulo 16, a saudação final. Começando a ler o versículo, eu estou com o tempo acabando ali no meu timer. Paulo vai abrir o capítulo 1. E aqui há uma saudação. O que chama atenção também é que no versículo 2 ele fala assim: chamados aos santificados, igreja de Corinto, chamados santos. Então aqui já havia algo que a Bíblia chama. Que a Bíblia chama os cristãos de santos. Não necessariamente que eles não façam nada de errado, mas que eles estão no processo de santificação. E a Bíblia chama constantemente as pessoas de santos. Com todos os que invocam o nome do Senhor, Cristo. Estou lendo na. Qual é o nome da versão? Esqueci. Almeida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Graça e paz. Cadê aqui? Peraí, que eu tava aqui com a anotação aqui. Sobre. Então, Paulo vai. O Senhor deles e nosso, né? Todos que invocam, então Paulo vai trazer um senso de comunidade nesse versículo, algo que faltava, né? Algo que faltava nessa igreja de Corinto, como a gente viu. De maneira que não nos falta, esperando a manifestação do nosso Cristo Jesus, os qual confirmaram também ao fim, para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Então, quando a gente fala aqui de uma igreja que vivia sobre imoralidade, falar de repreensão é necessário. E aí vai falar do apelo à união a partir do versículo 10. Então, para entender isso aqui, a gente tinha alguns outros mestres depois de Paulo que estiveram na igreja de Corinto. Olha que coisa doida. E essas pessoas, eles escolhiam um líder desses, se tornavam fã desse líder e começavam a criticar as pessoas que gostavam de outros líderes. Olha que coisa doida. Então, algo que era bom, a igreja tinha vários líderes sensatos, era usado de forma totalmente errada. E as pessoas começaram a criar dissensões e a gente consegue ver tanta coisa, exemplos disso no dia de hoje, até de político X e político Y, que eu escolho político X, então eu odeio o irmão que escolhe político Y. Ou então eu sigo a doutrina bíblica sobre salvação A e eu tenho que criticar, falar que tá errado, e o irmão que escolhe a doutrina bíblica B. Cara, isso aqui é algo que a gente fala hoje, mas já era pauta lá em Corinto, a gente continua errando, cara. Olha que coisa doida. Vai ter de como que isso aqui embora aqui Brian Simmons
vai falar que o seguinte: embora essa carta tenha sido dirigida a uma congregação específica, uma cidade romana específica, nós também somos público-alvo hoje, visto que refletimos muitas das características que definiam Corinto. Era uma cidade considerada moderna e cosmopolita. Seus habitantes eram individualistas convictos, seus comportamentos refletiam o individualismo. Sua espiritualidade era politeísta, e os crentes adaptavam o evangelho de maneiras que tornavam aceitável para a cultura local. Essas características também podem ser atribuídas a nós. Então, antes de a gente apontar o dedo na cara dos coríntios, vamos olhar pra gente, porque é algo que a gente está errando nos dias de hoje. E aí, por isso que Paulo vai falar no 14: dou graça a Deus porque a nenhum de vocês batizei. Parece muito doido, nossa, não dou graça a Deus porque eu não batizei nenhum de vocês. Mas quando a gente entende o motivo, é muito mais profundo. Que as pessoas se apegavam aos líderes e aquilo virava motivo de dissensão. Então Paulo fala isso porque ele não queria gerar motivo de dividir a igreja, para que não haja entre vós dissensões. No 10 vai falar assim: que digais todo uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, e que antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. E que falava aqui que há contendas entre vós. Então é algo da gente se pensar. Será que nós não temos criado dissensões entre a igreja de Cristo por motivos bestas? E aí fica essa reflexão, porque eu tenho que tocar mais meu tempo aqui, que minha memória está cheia e vai acabar meu espaço. E aí Paulo vai, a partir do versículo 17 até o 31, ele vai fazer uma atitude de subverter a cultura grega. Então, como eu falei, a gente tinha a arte da retórica, que as pessoas falavam, eram tão cheias de muito, mas não sabiam de nada. E aí Paulo vai subverter a isso, que ele não mais que ele não usasse toda a retórica grega, toda a arte, a eloquência, ele falava pelo poder do Espírito Santo. E que era considerado loucura para aquelas pessoas. Eu tenho até uma nota legal aqui, que eu esqueci de fechar a Bíblia aqui, mas vou errar de novo. A arte da persuasão retórica era extremamente valorizada no mundo greco-romano, e oradores profissionais frequentavam grandes cidades como Corinto, dando demonstrações impressionantes de sua habilidade em entreter e instruir. A proclamação do evangelho feita por Paulo não estava à altura desses padrões, mas esse fato, entretanto, serviu para colocar os holofotes sobre o poder da mensagem em si, pois o Espírito Santo legou tanto poder às palavras de Paulo que elas acabaram gerando fé em Cristo, transformando a vida e a oração de muitas pessoas. Isso mostra que o poder, de fato, não está em nós, não está em nós. Não adianta eu falar bonito. O poder que vai convencer as pessoas é o próprio Espírito Santo. Então não tem nada de bom, não tem nada diferente na palavra. O que vai convencer as pessoas a aceitarem Jesus, a se converterem, é o poder do Espírito Santo. Porque a palavra é loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então vai ter essa noção de ser loucura para as outras pessoas. É isso aí. Então Paulo vai subverter essa retórica clássica. E aí, principalmente no 23 vai falar, né, que os judeus pedem sinal, então a gente remete lá a Mateus, que os fariseus, vocês me pedem um sinal, e o sinal é este, que, eu esqueci agora, mas Jesus fala disso, né, que os judeus pediam o sinal da ressurreição, o sinal de Cristo, sendo que já veio, eles meio que dormiram no ponto. E é isso aí, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então tem essa lógica, né? Do que era sábio e do que era louco. Então esse é o panorama geral de 1 Coríntios. Eu vou fazer isso tudo mais. Meu tempo está acabando aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. Talvez eu adicione no próximo dia. Coisas que eu esqueci de falar hoje.